Pessoal, vamos começar já. Em respeito a vocês também que chegaram no horário. O pessoal depois vai chegando e vai se somando aí a nós, tá? Já adianto de antemão que essa live vai ficar gravada, então qualquer dúvida também, qualquer questão posterior, a gente, para outras pessoas que não conseguiram assistir no horário, a gente vai ter também esse material disponível, tá? Então, me apresento primeiramente, sou o Brian Capelletto, sou head aqui de investimentos internacionais aqui da Argentum. Então, um dos braços de especialistas aqui que a gente tem aqui dentro do escritório, tá? Então, o braço aí que dá o suporte para os assessores no dia a dia, eles fazem o relacionamento ali com vocês, entendem vocês, e trazem, né, também para a gente pessoas, né, que acompanham só um tipo de mercado, então estão olhando 100% do tempo isso, então para a gente dar esse suporte, a gente dá essa nossa visão também para eles, tá? E o motivo desse evento hoje é falar especificamente de mercado internacional, de investimentos internacionais, é porque a gente sente que cada vez mais a gente precisa, né, não ficar somente no Brasil. A gente tem essa necessidade de não ficar somente no Brasil com os investimentos também, tá? Porque com certeza a gente viaja, a gente olha notícias lá de fora, mas os investimentos muitos, né, dos investidores mantêm somente aqui no Brasil. Então, por inúmeros motivos, isso é necessário que seja passado para vocês, tá? Então, com certeza, vocês já ouviram falar de investimentos internacionais, de bolsa americana, de títulos de renda fixa, né, do governo americano, que são os mais seguros do mundo, mas ainda mais ainda, né, ouvem falar de dólar, então seja para viagem, seja para investimentos, seja nos que impacta, né, na nossa moeda ou nos nossos produtos, tá? Então, para iniciar esse bate-papo, iniciar essa conversa com vocês, eu coloco uma pergunta onde alguém de vocês já investiu em uma moeda que perdeu 80% de valor desde a sua criação? Pensem aí rapidamente com vocês. Sei que muita gente vai pensar que não, tá? Porém, isso não é o que acontece. Tá? Por que não é o que acontece? Porque todos nós aqui temos dinheiro brasileiro, a gente tem o real, e ele já sofreu com essa desvalorização. Né? Se a gente pega lá do início, quando ele foi criado, olha o comparativo que ele era com o dólar, né, que é a nossa referência de moeda mundial, olha quanto ele está hoje, olha quanto ele já chegou a estar, né, em patamares maiores. Então, por que a gente tem o nosso dinheiro todo em real e por ou a maior parte dele, né, em real, e não diversifica, não investe pelo menos um pouquinho também numa moeda como o dólar, em outra moeda, tá? Outro questionamento para vocês, tá? Se a gente, eu falei isso agora do dólar de pessoa física, mas e os bancos centrais, tá? Os bancos que cuidam da parte monetária de todos os países do mundo. O Banco Brasileiro, o Banco Central Brasileiro, ele tem as suas reservas em reais? Não, muito pelo contrário. Tá? O Brasil hoje, a gente tem as reservas em dólares. Tá? A gente não tem reservas em reais, a gente tem reservas em dólares. E se a gente tem aqui na imagem também, 59%, né, das reservas hoje mundiais estão alocadas em dólar. Né? Então, isso é um ponto muito importante. Os bancos centrais que têm toda a informação que eles possuem, né? Por que a gente aqui também não possui um pé lá ou possui uma quantidade relevante, talvez, né, em dólar? Né? Vão me perguntar, Brian, beleza, e questão de a gente consome aqui em real, né? Por isso que eu tenho tudo em real. Mas também agora nessa tela aí, a gente é consumidor global e investidor local. Né? Por que isso? Porque nossa gasolina, por exemplo, o petróleo é regido a gasolina, né, regida pelo petróleo, que é precificada em dólares no mercado mundial. O trigo para o pão, a mesma coisa. O boi gordo, né, para a nossa carne, é precificado no mundo como dólar, e isso impacta o preço,
né, dos produtos com toda a certeza, né? Então, com certeza, todos aqui consumem algum desses 3 produtos e a gente não nos dá conta no dia a dia de que o dólar impacta, né? E outros 2 pontos importantes, né, nessa questão do dólar. Primeiro, a questão inflacionária, que a gente vive um exemplo disso agora e, historicamente, todos sabemos a questão inflacionária no Brasil, o quanto a gente é consistente em ter inflação alta, né? E a gente vê também nos Estados Unidos. E o exemplo que eu comentei de agora é que a gente bateu inflação ali nos últimos 12 meses, no ano passado, acima de 12%. Tá? Nos Estados Unidos estão batendo recordes históricos e a inflação deles lá é menos da metade do que a brasileira, desse dado que eu comentei agora com vocês. Tá? Então, essa questão de estabilidade também de moeda é algo muito importante. A gente não fica exposto, né, a uma só moeda, o nosso patrimônio, e se acontece algo com uma, a gente tem outra que nos dá um respaldo. Tá? Mas, passando o dólar aqui, trago questão de economia, trago questão de mercados mundiais. Hoje, quando a gente fala de Brasil frente ao mundo, né, na questão de PIB, a gente está falando, né, no Brasil, que representa 3% apenas do PIB mundial, né, da economia mundial, do que é gerado de produção. Né? Quando a gente olha para a renda fixa brasileira representa 2%, né, da renda fixa global. E no mercado de ações, 1% do mercado de ações globais. Tá? Então, por que eu trago esses dados para vocês? Porque a gente fala muito de diversificação, se ouve muito, né, esse tema de nos investimentos a gente precisa diversificar, a gente precisa ter renda fixa, precisa ter renda variável de X, Y, Z empresas, de X, Y, Z tipos diferentes, ter proteções na carteira, enfim. Mas quando a gente diversifica, só olhando para o Brasil, isso é muito micro, tá? É uma micro diversificação. Então, pensa comigo, como é que você quer acessar as melhores oportunidades, né? Quando o que você está olhando é apenas 1%, né, do que está disponível no mundo inteiro. Tá? Então, é por isso que a gente aqui tem uma área específica, especialista em investimentos internacionais, e por isso também que a XP desenvolveu, tá, uma maneira, né, uma plataforma diretamente nos Estados Unidos, totalmente unificada, né, no mesmo aplicativo e etc., mas contas diferentes. O que é isso, Brian? Contas que uma você olha o teu dinheiro no Brasil, outra você olha teu dinheiro lá fora nos Estados Unidos, tá? E é para isso também um dos objetivos de hoje, além de despertar um pouco isso em vocês do porquê que a gente ainda não investe lá fora, despertar como fazer isso, tá? E o porquê que a XP trouxe isso também para todos os investidores, para agregar cada vez mais para eles, tá? Para vocês. Quando a gente fala de mercado de ações, né? Se a gente for olhar a diferença entre o mercado brasileiro e o mercado americano, é gritante. Né? Então, 33 vezes maior ali que o mercado brasileiro, INSA e Nasdaq apresentam ali metade desse valor do mercado mundial, tá? E essa questão da organização política e sólida. Tá? Então, para isso, a XP criou toda essa questão para a gente também ter esse espaço prático e fácil para diversificar o nosso dinheiro, diversificar o nosso patrimônio, diversificar o nosso investimento. E não ficar, muitas vezes, num momento onde em um lado está turbulento, né, todo o nosso patrimônio sofrendo com isso. Tá? E o que eu trago para vocês de
de como é que, na parte operacional, como é que vocês vão conseguir acessar isso, o que a XP facilitou, né, para o investidor. Tá? Então, o que vocês hoje vão passar se decidem investir no mercado internacional direto, tá? Diretamente lá. Então, a XP hoje e a Argentum aqui tem todo o suporte na parte de conteúdo, tá? Toda a parte no suporte na parte de research, de análise e de acesso aos mercados lá. Sim, é um mercado um pouco mais, porque a gente está, claro, consumindo notícias Brasil, de empresas Brasil. O mercado internacional parece que tem um pouco mais de dificuldade de ter acesso, mas muito pelo contrário, tem muito mais acesso. A gente basta apenas compilar isso e é algo que a gente tem aqui à disposição para vocês, tá? Parte de facilidades no aplicativo. Foi que eu comentei agora há pouco ali, tudo unificado em um só aplicativo. Isso para você não precisar ter duas contas, ter dois logins diferentes. Não, concentra investimentos tudo no mesmo lugar, tá? Então, vai conseguir sim acessar, ter parte do teu patrimônio diretamente lá nos Estados Unidos, através do mesmo aplicativo, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai mandar o dinheiro lá para fora? É preciso fazer alguma remessa com um intermediário? Não é? Não. Tudo isso também dentro do aplicativo XP. Tá? Hoje a gente tem aqui uma área específica de câmbio que ela faz toda esse processo. Tá? Então, tem aqui o Daviel junto comigo na área, onde a gente está sempre auxiliando em todo o processo ali, para tirar de reais e jogar para dólares e cair tudo direto lá fora. Tá? Isso com uma facilidade, uma rapidez muito grande. Muitos questionam, pô, é difícil, questão de imposto de renda, é possível, não quero nem alocar lá fora, porque eu não quero me estressar no futuro. XP hoje também facilitou isso, trouxe algo totalmente automatizado e a gente tem tudo isso dentro do aplicativo, tá? Então, uma plataforma com tudo isso linkado ali e consolidado para vocês não precisarem se estressar e perder, né, tempo aí que vocês podem estar investindo com família, estudando, com trabalho, né? A gente tem tudo isso concentrado ali com uma facilidade imensa, tá? Questão de cotações, questão de home broker, como vocês já estão acostumados com a parte Brasil, também é tudo lá fora. Depois até vou mostrar ali algumas imagens para ilustrar um pouquinho melhor. Mas o principal, tá, pessoal, é hoje a gente ter essa área aqui disponível para auxiliar vocês, tá? A gente estar no lado de vocês, ser o braço direito, o esquerdo de vocês nessa parte de investimentos internacionais. Então, é algo sim muito importante, é algo sim que a gente vê uma necessidade muito grande de alocar lá fora, e a gente traz essa facilidade para vocês, essa possibilidade para incrementar e para agregar cada vez mais no patrimônio, nos investimentos de vocês. Tá? Então, a assessoria, da mesma maneira que existem outras áreas aqui dentro da Argentum, especialistas, né, como eu comentei lá no início, que cuidam somente de uma classe de ativos, uma classe de investimentos, a gente tem aqui também a área de investimentos internacionais, onde eu apenas olho para esse mercado, olho para esses tipos de ativos, para o que a gente tem ali dentro, tá? E a gente dá esse suporte tanto operacional quanto de alocação e de acompanhamento da carteira, né? Então, isso é algo muito importante, porque vocês já têm uma assessoria para isso, para dar informação para vocês, para dar as melhores oportunidades e para fazer o acompanhamento. Parte internacional é a mesma coisa, tá? É um braço ali com o assessor de vocês para facilitar esse acesso ao mercado internacional lá fora. Perfeito? Quando a gente fala de tipos de ativo que a gente possui lá fora, que a gente tem disponível hoje para investir, tá? Ali coloquei alguns deles, tá? Que a gente vai ter disponível aqui.
Parte de bonds, tá? O que que são bonds? Bonds é nada mais, nada menos que renda fixa, tá? Renda fixa de empresas. Lá nos Estados Unidos não existe a parte bancária, vamos se dizer assim, né? Vai ter a parte de governo e a parte de empresas, né? Então, hoje no ambiente, no mundo dos bonds, a gente vai possuir tanto empresas americanas, tá? Quanto empresas latino-americanas e também empresas brasileiras, tá? Então, a gente consegue acessar um mercado conservador, um mercado de renda fixa, né, que a gente não precisa se expor a risco, numa moeda muito mais forte e também numa jurisdição americana, uma jurisdição diferente da brasileira. O que, que isso quer dizer? Um exemplo é o governo, se o governo brasileiro quer mexer nas suas coisas, é a jurisdição americana que está sendo posta em prática, não é mais a brasileira, tá? Então, aqui a gente vai ter empresas, como eu comentei, dessas 3 classificações geográficas, e dentro delas, ali, claro, variações também de tipos de empresas. Então, a gente vai ter Apple, a gente vai ter Microsoft, vai ter Dell, tá? Vai ter Google. Brasil, a gente tem as maiores também, tem Braskem, tem Vale, tem Petrobras, tem os bancos. Então, tem uma infinidade. Parte de Latinoamérica, vai ter coisas da Colômbia, vai ter coisas propriamente de Argentina, né? Então ali com um pouquinho mais de risco, mas enfim, são ativos que estão disponíveis nessa classe, tá? Indo para a renda variável, a gente tem as stocks, né, ou equities, então que são a parte ali de ações mesmo, é o que a gente conhece aqui no Brasil por ações. Então aqui a gente vai ter as mais famosas até as menos famosas, tá? Então o ambiente, como eu mostrei anteriormente, se você pega Nasdaq e INSA, a gente tem mais da metade do mercado global concentrado ali, tá? Isso estou falando só de 2 bolsas lá nos Estados Unidos, e que a gente tem tudo isso ali à disposição, tá? Então, vamos ter, sim, Google, Apple, Microsoft, vai ter Chevron, vai ter Visa, vai ter Mastercard, vai ter a Hathaway Berkshire, tá? E até outras ali, como eu comentei, menos conhecidas, small caps, enfim, tá? Então a gente consegue acessar o mercado que hoje ali é maior, corresponde, né, a mais da metade ali de todo o globo, tá? Parte de ETFs, de ETFs, é o que a gente já tem aqui no Brasil também, mas com uma infinidade gigantesca. Então, ETFs nos Estados Unidos, eles criam para muitas coisas até inusitadas, tá? Então, a gente vai ter o que você pensar, né, de ETF, de conglomerado ali, né, de índices, a gente possui lá fora, tá? Então, a gente também tem esse acesso. Não quero escolher ações específicas. Claro, a gente auxilia, né, fazer essa escolha, auxilia a fazer o stock picking ali de, bom, essa empresa que é interessante por conta disso, disso, tá? Mas se você quer pegar um índice fechado, quero focar em um nicho específico, construção civil, quero, enfim, focar em outras coisas, em algo específico, temos também os ETFs. Parte de REITs, tá, que são parecido, tá, com fundos imobiliários, tá? Tem também uma diversidade muito grande de tipos de ativos, tá? Mas isso tudo é para dar munição também para nós conseguir escolher as melhores coisas. E isso tudo a gente faz aqui, a gente auxilia, a gente dá o suporte até o braço direito aqui, como eu comentei antes lá com as análises, com todo os conteúdos, perdão, a gente vai ter aqui disponível e, claro, os especialistas também analisando e auxiliando nisso, tá? E as ADRs, que aí são as empresas brasileiras aí listadas lá fora, tá? Aqui um pouco, então, resumindo, nesse sentido de praticidade que eu comentei, falei de câmbio, falei de ativos, como é que é isso no aplicativo? Tá? Como é que é isso visualmente? Na primeira imagem, a gente possui ali, no momento exato que o investidor está fazendo o câmbio. Tá? Então, ali,
você tem, né, o valor em reais na tua conta e você faz uma conversão ali com o dólar comercial do momento. Ele já calcula ali direitinho a parte de IOF, a parte de IOF e o quanto já sai isso, né, em dólares para você. Você confirma, já chega para ti no teu e-mail ali um contrato de câmbio e já automaticamente os teus reais são transformados em dólares e você já pode fazer as alocações ali na parte americana diretamente lá, tá? Segunda imagem, a imagem central é um pouco da dinâmica ali do design, como fica, né, a conta de vocês como um todo, depois que já tem o valor lá fora, né, uma parte ali aplicada, e na última é aonde um investidor ele já está fazendo a compra ali de Disney, por exemplo, tá? Das ações da Disney. Então, é algo super simples, é algo super prático, e mesmo que você não queira fazer pelo aplicativo, não queira gastar esse tempo fazendo isso, a gente faz tudo por aqui, tem todo esse suporte. Como eu comentei antes, o Davi, na parte do câmbio, ele faz somente isso, tá? Ele faz somente isso. E a parte aqui de alocação aí totalmente comigo, fazendo também esse braço ali para o assessor, seja na parte de bonds, seja na parte de estoques ali de ações, seja na parte de REITs, de ETFs, tá? Então, isso é o importante para o investidor, para vocês. Ser fácil, ser prático e ter o apoio aqui da Argento, tá? Aqui trouxe algo também muito visual e mostrar como é simples investir diretamente lá fora, que é o investimento em bonds. Tá? Aqui na primeira imagem é feito um passo a passo aqui, mostrando, né, desde o início de como é a tua conta ali, o investidor tem 15 mil dólares ali em saldo, ele quer aplicar num bond, numa renda fixa, então ele simplesmente clica em renda fixa, escolhe o seu ativo, investe, seleciona ali a quantidade, já vai dar o valor ali em dólares, tudo direitinho, e ele confirma e já está feita a aplicação. Tá? Isso tudo a gente também consegue acompanhar por aqui. Inclusive, tem clientes aí nos assistindo agora que já fizemos aplicações, eles podem confirmar a facilidade que é e a rapidez também que é para fazer esse tipo de aplicação. Tá? Então, pessoal, antes de finalizando aqui, o que vocês precisam para investir lá fora? O que é o passo a passo correto, vamos se dizer assim, né, para a gente botar o nosso pé diretamente lá fora? Tá? Primeiramente, tá? Perdão, que tá falando bastante aqui, a garganta começa a coçar. Mas, primeiramente, é marcar uma reunião com a gente, tá? Marcar uma reunião, falar com o seu assessor, ele tem meu contato, ou propriamente pedir para ele aí o meu contato, todos vão mandar para vocês, e marcar uma reunião comigo, marcar uma reunião aqui com a área para a gente falar um pouco, aprofundar um pouco mais essa questão de ativos, o que tem, quais são as opções, o que a gente está achando mais interessante também para esse momento, tá? Porque, como eu falei, sim, tem uma grande quantidade, mas o que é mais interessante para o momento atual? E principalmente entender o perfil de vocês, tá? Aqui a gente tem diversos investidores com perfis totalmente diferentes, é entender, né, aquele trabalho que a gente faz com os investimentos Brasil, é entender também no internacional. Tá? Então, é ser esse braço direito para vocês nisso. Tá? Entendendo isso, abrir a conta ali no Home Broker é algo super simples que em 2 passos vocês já têm a conta ali enviada, a solicitação enviada para a XP, eles habilitam isso, já está liberado para fazer o câmbio. Tá? Então, o câmbio, reitero de novo, vocês podem fazer como eu mostrei ali no aplicativo, sim, mas a gente aqui tem tudo, todo o suporte necessário para fazer isso com vocês, tá? Para fazer isso que vocês só deem um ok ali no aplicativo, né? Confirmem isso,
no aplicativo e é feita a operação, tá? Então, a gente tem essa facilidade para vocês, tá? E por último, aí sim, fazer a alocação. Bom, definimos o que a gente quer, que lado que a gente quer atacar, definimos o que é mais interessante, definimos o quanto, né, da nossa carteira a gente vai alocar lá fora diretamente por objetivos Y, X e Z. Perfeito, agora vamos fazer a alocação, fazer a parte prática, a gente já tem o dinheiro lá fora, vamos colocar ele aí render para nós, tá? Então, isso é mais um braço, tá, pessoal, da Argentum, é mais um braço da XP, é mais uma possibilidade que vocês possuem para deixar cada vez mais os investimentos de vocês em mercados de qualidade, em mercados robustos e deixar a carteira de investimentos de vocês mais completa. Então, como eu comentei tudo lá no início, não é falar só de dólar, não é só falar de economia, não é só falar de mercados mundiais. É um conglomerado, tá? Isso a gente está entrando ponto a ponto para mostrar que investindo lá fora, a gente abrange e ataca muitas frentes, né, que fazem muito sentido quando a gente fala de patrimônio, quando a gente fala de investimentos. Tá? Então, a XP tem a plataforma, a gente faz o meio de campo para vocês, ali na ponta final, para vocês, os investidores, os nossos estimados clientes. Tá? Caso, um ponto muito importante, tá? Caso a XP não atenda vocês de alguma maneira, tá? Caso vocês já possuam conta em outra corretora internacional, já possuam dinheiro internacional lá fora, até parabéns por isso, né? Mas caso vocês já possuem isso, a gente também tem parceria com a Avenue, onde a gente consegue prestar toda essa assessoria, a gente consegue prestar todo esse auxílio, tanto de plataforma quanto de operacional, tá, para vocês, e principalmente a parte estratégica de alocação. Tá? Então, a gente consegue também, com essa parceira, prestar esse serviço aí para vocês de maneira mais completa e deixando a nossa cartela aqui ainda mais robusta. Perfeito? Pessoal, dessa maneira, a gente fala muito, né, da importância. Vamos lembrar que investir em Brasil, só em Brasil, a gente está olhando muito para o micro, diversificar só em Brasil, a gente está micro diversificando. Se a gente tiver dinheiro só em real, a gente está olhando somente para uma moeda aonde a inflação nos come bastante, aonde o passar dos anos acaba fazendo ela sofrer, né? E também a gente não está olhando para uma moeda que basicamente comanda ali preços de ativos, de produtos que a gente consome todo santo dia, né? Então, isso é muito importante. E olhar para essa parte, todo mundo, claro, quer ter as melhores oportunidades, quer acessar os melhores mercados. Então, pessoal, é para isso que a gente traz isso para vocês, tá? A gente não quer que o nosso investidor só olhe para o 1% do mercado global de ações, não quer que o investidor só olhe para os 2% do mercado de renda fixa global, tá? Então, é para isso que a gente está aqui e como eu comentei e reitero mais uma vez, o suporte é o que vocês já conhecem, não muda nada de investimento Brasil para investimento internacional, é a qualidade Argentum que a gente tem aqui disponível para vocês, tá? Seja com o assessor e com a área aqui prestando todo esse apoio, todo esse auxílio para o investidor, para vocês, nossos clientes. Perfeito? Vou abrir aqui a parte aqui para perguntas, podem colocar ali no Q&A e aí eu vou respondendo aqui o que vocês forem demandando para tirar, né, as principais dúvidas e a gente ir avançando com isso. Caso queiram também abrir o microfone aí e falar, estão todos à vontade, perfeito? Perfeito, já temos algumas perguntas aqui.
é uma do Sandro. Ele questionou sobre se dá para comprar por valor e não por quantidades de ações, ou seja, comprar fracionário determinado ativo. Você não consegue, tá, Sandro? Comprar, desculpa, por valor, tá? Mas você sim consegue comprar ele fracionado. Você vai comprar, não vai comprar $1.000 fechado de uma ação, né? $1.000 redondo de uma ação. Se ela estiver 101, né, você vai ter que ter alguns quebradinhos ali para você comprar, porque uma ação daquela empresa vale, né, $101. Perfeito? Uma pergunta aqui bem interessante referente à rentabilidade dos bonds, tá? Hoje a gente tem bonds, por exemplo, rendendo ali na casa. Foi questionado sobre bonde brasileiro, tá? Bonde brasileiro hoje a gente tem rentabilidades na casa ali as mais altas, tá? Na casa de 8,5, 8,6, tá? É o que estava hoje no mercado. Ao ano isso, tá? É uma taxa pré-fixada que se a gente converte, né? Se a gente pensa que a gente está investindo em dólar, se a gente pensa, né, em toda o que tem por trás, ela fica uma rentabilidade bem interessante para a gente se ter, né, pensando que a gente está investindo em ativos de renda fixa, tá? Então até tem um cálculo assim que é feito, a questão de dólar futuro e etc, que a gente pode entrar num detalhe mais aprofundado numa reunião, que a gente consegue também ter algumas estimativas, algumas visões, né, de como é que se comporta o dólar, o quanto isso agrega na nossa taxa ali que a gente contrata de um bonde, tá? Pergunta aqui da Cristina também sobre bondes, tá? Tem data de vencimento? Tem, mas é possível sim sacar antes. Da mesma maneira, tá, Cristina, como a gente tem no crédito privado brasileiro, a gente vai ter ali marcação a mercado, tá? Então, por mais que a renda fixa ela é fixa, né, o que a gente contratou, o valor dos ativos, né, do título que a gente comprou, ele vai variando no mercado de acordo com a estimativa de juros futuros. Tá? Então, você consegue sim sair antes. Tem vezes que você sai com uma queda, né, do título do teu ativo, e até vezes que você sai com lucro, perdão, com uma alta, né, uma valorização ali do teu ativo, além da taxa que você contratou, tá? Então, no bonde, a gente vai ter a taxa contratada e vai ter também, caso, né, você queira ali sair, você vai sair antes, você tem também essa variação no mercado que acontece da mesma maneira com o crédito privado, ali as debêntures, os CRIs, os CRAs aqui no Brasil, tá? Aqui foi questionado como agendar uma reunião comigo, tá? Contate teu assessor, tá? Ele vai me contatar ou ele vai passar o meu contato, desculpa, para vocês. E aí eu passo a agenda, a gente verifica um melhor horário, conforme fica melhor ali na agenda de vocês, a gente conversa e aprofunda todos esses pontos que eu trouxe aqui e também essa questão de perfil, do que investir, aonde investir, tá? E para a gente, com certeza, aí dar esse start. Foi questionado também aqui um cenário uma pergunta mais macroeconômica, tá? O cenário previsto após 1º de janeiro. É tudo muito incerto, tá, Ingo? Hoje a gente tem, parece algo clichê, né? Isso de ser algo muito incerto,
mas a gente acabou de passar por uma das eleições mais polarizadas que a gente teve na história do país, tá? Muitas coisas faladas e hoje a gente vai começar a ver, já começou, né, a ver um pouco na prática ali como esse novo governo vai se posicionar no ano que vem, mas a questão da incerteza que eu digo é que sempre pode ter uma caixinha de surpresa, né? Então, independente, né, de governo, se tratando de política e no ambiente internacional que a gente está inserido atualmente, sempre tem essa questão de incertezas, de dúvidas, um ambiente mais nebuloso. E essa alternativa também, quando a gente fala de diversificar, de sair somente de risco Brasil, tá? É exatamente para isso, tá? É exatamente não ficar atrelado a um país apenas, a uma economia apenas, a uma questão política apenas, tá? E sim trazer também a oportunidade de alocar na economia, uma das mais sólidas do mundo, do mercado mais maduro que a gente possui hoje no mundo inteiro, tá? De ativos, seja de renda variável, seja também de renda fixa, ativos mais conservadores. Perfeito? E claro, a questão de dólar, né? Porque a questão de moeda também é algo que impacta muito. A gente tem, claro, a questão dos juros aqui muito alto, num patamar bem elevado, bem alto, né? E frente a isso também a variação do real pode ocorrer com o que for acontecendo aí no ano que vem, tá? E digo assim, que não é no 1º de janeiro que vai começar a acontecer as coisas. Já estão acontecendo e vão ir acontecendo com o passar do tempo, né? Foi questionado aqui a questão de imposto de renda, tá? Paga o IR no Brasil sobre rendimento de aplicações. Sim, tá? Todo o imposto de renda, exceto de dividendos, tá? É pago aqui para a Receita do Brasil, tá? Caso, claro, você aí faça a questão de moeda, etc., se tem uma valorização, enfim. Mas isso tudo, tá? A gente tem tudo automatizado, a gente dá todo esse suporte para vocês, como eu comentei antes, dentro do próprio aplicativo, tá? É até é, engraçado de tão simples que isso se tornou a parte de imposto de renda, que com certeza é uma grande preocupação de todo mundo. Mas é muito simples, é muito fácil, muito prático ali dentro do aplicativo. Você tem uma parte de imposto de renda, onde você clica, ele já te dá ali, né? Consegue te demonstrar os resultados das operações que você fez e etc. Tá? Recebi aqui uma pergunta do Celso também sobre a Argentum junto com a XP pode assessorar sobre quando o bonde estar rentável, né? Então, acredito eu que você quis questionar, Celso, a questão de marcação a mercado, né, que eu comentei agora há pouco, de o título ele se valorizar, né, o valor do título se valorizar sem contar a taxa. Sim, com certeza. Isso é algo que inclui aqui dentro do nosso escopo, a gente estar olhando as carteiras de vocês, estar olhando é, com periodicidade e fazer revisões com vocês na parte internacional também. Acendeu uma luzinha aqui que determinado título está legal, teve uma valorização legal, é interessante trocar, tem algo interessante na plataforma. Isso tudo a gente vai fazer esse acompanhamento e com certeza é levado aí para vocês para a gente fazer, né, o que é mais interessante ali para o cliente. Tá? Então, essa parte é muito importante. Não é alocar e esquecer, não é alocar e deixar o investimento lá. É ter ele também com um acompanhamento, com toda a equipe aqui e o assessor de cada um aqui disponível, né, para cuidar disso e para auxiliar, para acompanhar com todo mundo, tá? Foi questionado aqui também sobre a questão
de mínimo tá, para investir em bonds. Tá? Hoje, bonds, a gente tem um mínimo de 5 unidades. Tá? Se a gente, na média, tá, cada bond equivale, uma unidade equivale a $1.000. Então, tem alguns que 900 e alguns quebrados, outros um pouquinho mais, tá, de 1.000, mas é nessa faixa. Então, em média, tá, é na faixa de $5.000 que a gente consegue investir em um bond. Tá? E parte de ações, parte de stocks, REITs e ETFs, independente ali vai olhar para o valor, né, do que é a ação, do que é o REITs, do que é o ETF, tá? E a gente aí consegue investir. Perfeito, pessoal. Acredito que as dúvidas foram essas até agora, tá? Caso tenham alguma a mais, mandem para o seu assessor, tá? Que ele vai, eu estou totalmente à disposição, a equipe aqui está totalmente à disposição para tirar essas dúvidas. Sim, é algo novo, que com certeza surgem muitas dúvidas, surgem muitos questionamentos de como é que eu faço? Se eu fizer isso, o que acontece? Essa parte aqui, como é que a gente trabalha? Mas a gente está aqui para fazer isso, para tirar essas dúvidas, tá? E mais que isso, para estar do lado de vocês, para acompanhar vocês nessa caminhada, que é muito importante para as alocações, para o patrimônio de vocês. Tá? É alocar uma moeda forte, é alocar num mercado muito maduro, um mercado onde sim, lá estão as maiores empresas mundiais. Tá? Então, é isso que essa área, que é a área de investimentos internacionais e que a XP trouxe para vocês, e a gente também, com a parceria aí com a Avenue, a gente consegue dar todo esse suporte para os investidores aqui da Argento. Tá? Então, agradeço pela participação de vocês. Lembrem, chame os assessores de vocês, vamos marcar uma reunião, vamos conversar um pouco mais a fundo, vamos entender caso a caso. Caso você não tenha assessor, tá? Contatem aqui, eu tenho a gente recebeu, né, o contato de vocês quando vocês fizeram a inscrição, a gente vai ir atrás disso também. E caso você queira já contatar, liga aqui para o escritório, a gente já vai direcionar aqui para a área responsável e vamos dar esse start, vamos fazer esse bate-papo que com certeza vai agregar muito aí para vocês, tá? Agradeço de coração pela presença de todos, por tirar esse tempo aí de uma quinta-feira de noite, tá? E qualquer dúvida, estou totalmente à disposição. Um abração e tchau, tchau.